Oi pessoal, eu sou Luana Eu sou o David. e nós somos o Casal Missionário. E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho para vocês de como foi a nossa experiência sendo missionários lá na Itália. Então pessoal, como vocês sabem, em 2019 nós estivemos lá na Itália, iniciamos um projeto missionário lá que durou aproximadamente 9 meses. E nós retornamos ao Brasil no final de 2019 com o intuito de retornar para lá em 2020, mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu ir. Mas, mesmo sendo pouco tempo que nós ficamos lá, foi de muito aprendizado e nós conseguimos entender como que funciona para a gente conseguir pregar lá na Itália, como que funcionam os trabalhos missionários lá na Itália. E nós queríamos compartilhar um pouquinho com vocês essa nossa experiência, para que de repente a gente possa estar ajudando para quem estiver indo para lá, ou de repente motivar você, se você tiver vontade no seu coração de estar levando a palavra para os italianos, você já ir um pouco preparado, sabendo o que vai te esperar por lá, né, David? O que você sentiu assim de maior dificuldade e diferença entre o brasileiro e o italiano na hora de pregar? O italiano, a Itália ela vem da cultura do catolicismo, né? Então eles são bastante católicos. É um país que é muito enraizado no catolicismo. Mas de algumas coisas lembram bastante o brasileiro. Na região nós tivemos que é na região do sul, ali, Nápoles, eles lembram um pouco o brasileiro de serem pessoas receptivas, de gostarem de conversar. O italiano ele é um povo que ele gosta muito da cultura, ele valoriza muito a cultura local. Então, para o italiano, assim, os produtos produzidos na Itália são melhores do que os produtos fora da Itália. Isso é uma cultura local, é uma coisa legal, eu acho bacana. Eles têm orgulho de tudo que é produzido lá. Qualquer produto que você comprar lá na Itália vai estar escrito que é produzido na Itália. Eles têm muito orgulho disso. Agora, a principal dificuldade com relação ao evangelho na Itália é o fato de que eles, por serem do catolicismo, eles consideram que eles já conhecem Deus, que eles já conhecem Jesus, e quando você vai falar de Jesus, eles falam: eu conheço, eu sei o que é, eu ouvi falar na missa, eu ouvi falar o padre falar. E então isso traz uma dificuldade, porque demora um tempo até ele entender que você falar de Deus é diferente de você viver um relacionamento com Deus, que é o que o cristianismo realmente ensina. Eles vêm da tradição e não do evangelho, então eles têm dificuldade em entender essa questão do relacionamento com Deus. Tanto que quando a gente fez evangelismo na rua, os mais antigos tinham dificuldade em aceitar a oração, porque eles achavam que a oração tinha que ser feita na igreja, A oração né? tem que ser feita na igreja, por causa da liturgia toda, que eles não entendiam que falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer esquina você pode falar com Deus. Até mesmo louvor, né? Eles não entendem A isso. gente fazendo louvor e eles ficaram curiosos, olhando o que a gente estava fazendo, porque eles achavam que aquilo não era o lugar, tipo uma praça pública não era o lugar para se estar adorando a Deus, tinha que ser dentro de um templo, né? Mas no final, algumas pessoas até mais de idade, assim, por mais que eles tivessem esse preconceito, eles acabaram aceitando, né? Sim. As orações, ouviram a palavra. Tem essas diferenças culturais que todo missionário ele tem que aprender a lidar com a cultura local. Não há tanta diferença cultural do Brasil para a Itália, mas existem algumas coisas que tem que ser trabalhadas ali para que você consiga se achegar. O italiano, por exemplo, uma outra característica dele é que ele ouve só quem ele conhece. Então, como é que nós fazíamos? Nós já tínhamos alguns conhecidos lá, alguns italianos que nós conhecemos, e com esses italianos nos apresentando para outros, nós temos mais abertura para conversar. Porque quando você vai conversar com alguém que não te conhece, ele realmente não aceita o que você fala. Ele tem que te conhecer, alguém tem que falar de você para ele, você tem que começar a se inserir na sociedade. Até uma estratégia para quem estiver indo lá, né? Saber que você se incluir na sociedade, assim, fazer amizade com seus vizinhos, fazer amizade com o pessoal ali do seu bairro, da comunidade onde você tá, vai ajudar você na hora de evangelizar eles, porque eles vão dar muito mais valor ao que você tá pregando, vão ouvir mais realmente o que você tá pregando, porque eles te conhecem. Então isso é uma coisa muito importante, né? Sim. E é uma diferença no Brasil, né? Porque no Brasil, quando a gente vai pregar numa praça pública, por exemplo, a gente tem muito mais abertura para as pessoas ouvirem o que a gente está falando do que lá. Eu achei que tem essa barreira um pouco mais forte, assim, de realmente, às vezes, nem prestar atenção no que está sendo falado, porque eles não conhecem a gente, né? Eles não dão atenção, eles não levam a sério o que está sendo falado. Quando conhecidos não levam a sério.
né? E é até uma estratégia lá que tem, que é fazer os cultos nos lares também, Então, por isso, né? Como o italiano ele é muito acostumado com a tradição, muita gente mesmo, ela acaba confundindo a questão por fato de ter um tempo de ser religiosidade. Então, uma estratégia que o pessoal que a gente conhece tem usado para poder fazer, quebrar um pouco disso, fazer um negócio mais pessoal, é fazer os cultos nas casas. Não é célula, é realmente uma igreja que se reúne numa casa. E tendo uma igreja reunida na casa, fica um pouco mais pessoal. Você vai na casa da pessoa, você conversa com ela e você consegue chegar mais profundamente. Ela te ouve melhor, ela atende melhor, acaba sendo mais fácil, mais simples de chegar. Porque quando vai na igreja, muitas vezes o italiano enxerga realmente como simplesmente religiosidade. Não, tem uma dificuldade de entender o quão sério é o evangelho. E outra coisa também que eu acho importante falar é a parte espiritual. Aqui a gente está falando um pouco de como são os italianos, né? E a estratégia que a gente viu que era mais fácil para chegar até eles. Mas a parte espiritual também eu acho importante falar. Porque pra gente que é cristão, quando a gente chega lá na Itália, isso a gente ouviu de praticamente todos os cristãos que foram para lá, é o peso emocional, espiritual que existe naquele lugar. É uma carga espiritual muito pesada, né, David? Sim. Andando nas ruas, indo nos lugares, assim, você chega às vezes até a ficar angustiado. Então, acho que é bom realmente a pessoa estar preparada espiritualmente e emocionalmente para isso que vai enfrentar. Sim. Né? Sim, tem um peso espiritual muito forte. A Itália, ela traz uma pressão espiritual muito forte e tem que ter oração realmente, senão a gente acaba cedendo, né? Nós vimos muitos missionários que foram para lá e tiveram bastante dificuldade. Agora, um problema que nós vimos infelizmente em alguns missionários é que muitas vezes as pessoas elas acham bonito o termo missionário, acham que fazer missões é simplesmente viajar e não se prepara bem para isso, né? O missionário ele tem que ter um conhecimento profundo da palavra e um conhecimento profundo de teologia. Infelizmente nós acabamos encontrando pessoas lá que tinham um conhecimento muito raso e nos primeiros embates que elas tiveram teológicos ou de as pessoas questionaram, elas já acabaram vacilando e não sabiam como responder. Então, aquele que tem que pregar a palavra tem que estar se esforçando em estudar e conhecer a palavra, em realmente estudar, em realmente conhecer, para poder ter argumento para pregar. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria estar pedindo oração de vocês para os missionários que estão na Itália, na Europa, em outros países, né? Estejam sempre orando pelos missionários. Gente, é muito importante, como a gente falou anteriormente, o peso espiritual de alguns lugares é muito grande, então a oração nos ajuda muito nessa batalha que a gente enfrenta. Inclusive também a gente teve até um pouco de dificuldade, tem ainda, né? Um pouco de dificuldade de fazer as pessoas abraçarem o trabalho missionário na Europa. Porque por ser um lugar bonito, um lugar turístico, as pessoas acham que quem vai lá fazer missões está indo lá passear. Mas não é só porque são pessoas que nem Deus for ricas, não é porque são lugares bonitos que não precisam ouvir a palavra de Deus e não precisam de Deus. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais tendência elas têm de se afastar de Deus. A gente viu muito isso lá, que hoje em dia eles consideram o dinheiro o Deus deles, assim, né, David? Suficiente, eles acham que é principalmente suficiente. Entre os jovens, né? Então o ateísmo tem crescido bastante lá por conta disso. Então é extremamente necessário ter pessoas lá pregando a palavra de Deus. Então estejam orando, abracem essa causa junto com a gente e continuem nos acompanhando aqui no canal, porque nós vamos continuar falando mais sobre missões, falando mais sobre a Itália, falando mais sobre as nossas experiências. E se Deus quiser, logo mais a gente vai estar no campo missionário, né, David? Sim. Pregando novamente lá para os italianos. Então acompanhe aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. A gente adora ver os comentários de vocês, a opinião de vocês. E se vocês puderem estar compartilhando esse vídeo, compartilhe com todo mundo que vocês conheçam, porque ajuda muito a gente. Tá bom? Então é isso. Isso aí. Tchau.